Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, vamos explorar como a comunicação assertiva pode transformar a forma como nos expressamos, especialmente quando lidamos com o medo e a insegurança. E para tornar isso ainda mais profundo, vamos trazer uma perspectiva única, a sabedoria do budismo. Como podemos nos comunicar de maneira verdadeira, clara e compassiva, sem medo do julgamento ou do conflito? Se você já sentiu dificuldades para se expressar de maneira autêntica, este vídeo é para você. Vamos juntos descobrir como falar com mais confiança e, ao mesmo tempo, cultivar a paz e o respeito em nossas interações. Vamos embarcar em uma reflexão profunda sobre algo essencial para a nossa vida cotidiana, algo que pode transformar profundamente nossa maneira de viver e nos relacionar com os outros: a comunicação assertiva. No entanto, não vamos simplesmente falar sobre técnicas de comunicação. Em vez disso, vamos olhar para este tema a partir de uma perspectiva budista, explorando como os ensinamentos desse caminho milenar podem nos ajudar a ser mais assertivos, mais compassivos e mais presentes no momento em que precisamos expressar nossas opiniões, sentimentos e necessidades. Vivemos em uma sociedade onde a comunicação muitas vezes se torna um campo minado. O medo de ser julgado, a insegurança de não sermos aceitos, o receio de causar conflito ou de não sermos compreendidos, nos impedem, muitas vezes, de nos expressarmos com clareza e sinceridade. Em várias situações, sentimos que nossas opiniões e sentimentos precisam ser suprimidos ou distorcidos para agradar os outros ou para evitar uma resposta negativa. E é justamente nesse ponto que os ensinamentos do budismo podem ser profundos e transformadores. O budismo nos ensina que, para vivermos de forma autêntica e livre, precisamos abandonar o apego ao que os outros pensam de nós. Precisamos aprender a expressar nossa verdade sem medo de ser rejeitados, sem temor das reações dos outros, mas sempre com compaixão e sabedoria. O caminho budista nos ensina que as palavras não são apenas uma ferramenta para transmitir informação, mas um meio poderoso de transformar o mundo ao nosso redor. Assim, a comunicação assertiva, dentro dessa filosofia, torna-se não apenas uma questão de como nos expressamos, mas uma prática de presença plena, de equilíbrio emocional e de não violência. A comunicação assertiva não é uma simples técnica ou uma abordagem prática, mas, na verdade, é uma prática espiritual que envolve estar profundamente consciente de nossas próprias emoções e pensamentos, enquanto também cultivamos uma atitude de respeito e empatia pelos outros. O budismo nos lembra que tudo o que fazemos, incluindo a comunicação, tem impacto no mundo ao nosso redor. A maneira como falamos pode aliviar o sofrimento ou aumentar o sofrimento. Nossas palavras podem criar harmonia ou criar conflito. Por isso, a prática da comunicação assertiva no budismo está profundamente conectada à ideia de falar com sabedoria, um conceito central em muitos dos ensinamentos de Buda. Quando sentimos medo de expressar nossas opiniões, isso muitas vezes é causado por apego à maneira como os outros nos veem, apego ao desejo de aceitação e apego ao controle sobre os resultados de nossas interações. O budismo nos ensina que muitas de nossas aflições surgem justamente desses apegos. Somos muitas vezes reféns do medo do julgamento. Queremos ser aceitos, queremos evitar críticas, queremos evitar conflitos. No entanto, a prática budista nos convida a abandonar o apego aos resultados e a agir com sabedoria no momento presente. Isso significa que, ao expressarmos nossa opinião ou nossos sentimentos, podemos fazer isso de maneira sincera e, ao mesmo tempo, estarmos desapegados de como as outras pessoas vão reagir. A verdadeira comunicação assertiva, do ponto de vista budista, é uma forma de libertação. Ela nos ajuda a superar o medo do julgamento, permitindo-nos falar a nossa verdade, sem medo de ser rejeitados ou de provocar uma reação adversa. Quando somos assertivos, estamos sendo autênticos e, ao mesmo tempo, mantemos a nossa mente tranquila e equilibrada. O budismo nos ensina a agir com clareza e intenção e a nos desapegar do resultado. O importante é que estamos sendo fiéis a nós mesmos e não aos desejos ou expectativas dos outros.
Se você está gostando dessa reflexão sobre como a comunicação assertiva pode nos ajudar a viver com mais autenticidade e paz, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum conteúdo que vai te ajudar a desenvolver a confiança e a sabedoria no seu dia a dia. E se já passou pela sua cabeça alguma situação onde você teve dificuldades para se expressar ou sentiu que poderia comunicar-se de forma mais assertiva, compartilhe nos comentários. Eu adoraria saber sua opinião. Ao mesmo tempo, a comunicação assertiva no budismo está intimamente ligada à prática da compaixão. No budismo, a compaixão não é apenas um sentimento passivo, mas uma ação que visa aliviar o sofrimento dos outros. Quando expressamos nossas opiniões ou sentimentos de maneira assertiva, precisamos ser sensíveis ao sofrimento dos outros, ao mesmo tempo em que expressamos nossas próprias necessidades e sentimentos. A comunicação assertiva não é sobre impor nossa vontade, mas sobre expressá-la de forma respeitosa e cuidadosa, com a intenção de reduzir o sofrimento, não de aumentar o sofrimento dos outros. O objetivo não é forçar a nossa visão, mas procurar um terreno comum onde tanto nossas necessidades quanto as dos outros possam ser atendidas. O budismo nos ensina a ver os outros como nossos iguais. Todos nós, em nossa essência, temos os mesmos medos, os mesmos desejos e os mesmos desafios. Ao expressarmos nossas opiniões, podemos procurar uma maneira que seja verdadeira, mas também generosa, com o desejo de aliviar e não aumentar o sofrimento do outro. A verdadeira assertividade, segundo os ensinamentos budistas, é aquela que busca um equilíbrio saudável, onde as nossas palavras são autênticas e também gentis. Agora, como podemos aplicar esses ensinamentos para praticar a comunicação assertiva em nossas vidas diárias? Primeiramente, devemos começar com a prática do mindfulness, ou atenção plena. O budismo nos ensina que a atenção plena é a chave para uma comunicação eficaz. Muitas vezes, ao nos prepararmos para falar, nossa mente se agita e podemos ser tomados por pensamentos ansiosos ou medos de como a outra pessoa vai reagir. A prática do mindfulness nos ensina a estar totalmente presentes no momento e a nos concentrarmos no que estamos sentindo e no que estamos pensando, sem julgamentos. Quando você se prepara para se comunicar, procure respirar profundamente e traga sua atenção para o presente. Sinta suas emoções, perceba seus pensamentos e observe como seu corpo reage. Isso cria um espaço para que suas palavras venham de um lugar de calma e clareza, em vez de um lugar de medo ou ansiedade. Outra prática importante do budismo que se conecta à comunicação assertiva é a prática da fala sábia. A fala sábia no budismo é uma das partes do nobre caminho óctuplo e significa falar de maneira verdadeira, útil e gentil. Antes de falar, pergunte-se: minhas palavras são verdadeiras? São úteis? São gentis? Se a resposta for sim, então você está no caminho certo. No budismo, a fala sábia não é agressiva, mas também não é passiva. Ela busca sempre o equilíbrio entre expressar a verdade e ser respeitoso com os outros. Outro aspecto essencial da comunicação assertiva no budismo é o desapego. Muitas vezes, o medo de expressar nossas opiniões vem do apego ao resultado. Queremos que os outros nos aceitem, que concordem conosco ou que validem nossa opinião. No entanto, o budismo nos ensina a libertar-nos do apego aos resultados. Ao expressar sua opinião, procure não se apegar à resposta dos outros. Fale sua verdade de maneira autêntica e genuína, sem se preocupar com o que os outros irão pensar ou como irão reagir. Esse desapego também envolve a capacidade de aceitar o feedback de maneira serena, sem se deixar afetar excessivamente por ele. Lembre-se, o mais importante não é a reação dos outros, mas a intenção com que você fala e a verdade que você expressa. Uma prática que se alinha diretamente à comunicação assertiva no budismo é o metta, ou amor bondoso. No budismo, metta é a prática de desejar o bem-estar de todos os seres, sem exceção. Quando você fala de maneira assertiva, procure cultivar o desejo genuíno de aliviar o sofrimento do outro e não de aumentar esse sofrimento. A comunicação assertiva, no contexto de metta, é uma comunicação amorosa e cuidadosa,
onde procuramos aliviar os obstáculos do outro e contribuir para a harmonia e o entendimento. Ao falar, busque sempre a intenção de gerar paz, e não de vencer uma discussão ou de provocar uma reação. Por fim, a escuta ativa é uma parte fundamental da comunicação assertiva, especialmente quando vista sob a ótica budista. O budismo enfatiza a prática da escuta profunda, onde não ouvimos apenas as palavras, mas também as emoções, as intenções e os sentimentos por trás delas. Quando praticamos escuta ativa, estamos totalmente presentes e atentos ao outro. Não estamos esperando apenas nossa vez de falar, mas estamos ouvindo com o coração aberto, buscando compreender o ponto de vista do outro sem julgamentos. Quando praticamos a escuta ativa, criamos um espaço mais profundo para uma troca genuína e respeitosa de ideias e sentimentos. A verdadeira prática da comunicação assertiva, de acordo com os ensinamentos budistas, não é apenas sobre como nos comunicamos com os outros, mas sobre como vivemos em harmonia conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor. Quando conseguimos expressar nossas opiniões com clareza, sem medo e sem apego, cultivamos uma paz interior que se reflete em nossas interações com os outros. A comunicação assertiva, então, se torna uma ferramenta poderosa para aliviar o sofrimento e para criar relacionamentos mais autênticos, mais pacíficos e mais compassivos. Ao final, o budismo nos lembra que a comunicação assertiva não é apenas uma técnica para ser bem-sucedido em interações sociais, mas uma prática espiritual que nos ajuda a viver de forma mais verdadeira, mais amorosa e mais desapegada. Quando nos comunicamos de forma sábia e compassiva, estamos criando um mundo mais harmonioso, onde todos podem expressar sua verdade sem medo e onde o sofrimento pode ser reduzido através da compreensão mútua. Que suas palavras agora sejam sempre claras, compassivas e verdadeiras, e que elas possam trazer luz, paz e compreensão para todos os seres ao seu redor. Que ao expressar sua opinião, você seja capaz de viver sem medo, sem apego e com o coração aberto para a paz e o entendimento mútuo. Agora que refletimos sobre como cultivar uma comunicação mais clara e compassiva, eu quero saber de você. Como você tem praticado a assertividade nas suas interações? Deixe seu comentário abaixo, pois a troca de ideias é fundamental para todos nós crescermos juntos. E se esse vídeo te ajudou a entender mais sobre a importância de nos comunicarmos de forma mais sábia e presente, inscreva-se no canal para continuar acompanhando dicas que vão transformar sua maneira de se relacionar com o mundo. Até a próxima!